eu acho que é muito importante o preto apoiar o preto. Ponto. Eu tenho... Eu acho que o gancho também, eu vou pegar novamente o gancho do que a Maf falou sobre o vídeo, sobre a filhinha dela. A minha filhinha de 6 anos, ela é constantemente discriminada na escola, porque ela é a única na escola. Eu escolhi dar um estudo para minha filha que a leve para um futuro melhor. Porque eu sou mais ou menos como minha mãe e meu pai. Eu não estou construindo o meu patrimônio para ela. Ela que construiu dela. É mais ou menos por aí que eu penso. Porque meu pai me deu condição, me deu as ferramentas para que eu construísse o meu. Mas a condição ele me deu. E a minha filha, a mesma coisa. Eu estou dando a condição para ela. E aí, quanto mais você vai para o topo da pirâmide, menos diversidade você vê. Não só de pele, mas diversidade de pensamento. Assim como muitas de nós que estamos aqui, eu fui a primeira a fazer ensino médio, a primeira faculdade, pós-graduação, e assim vai, a gente sempre é a primeira. E o mais legal de ser a primeira é que você puxa as outras, né? Eu vejo as minhas priminhas, né, que hoje estão na adolescência, algumas que estão mais velhas, a minha irmã, e aí você fica vendo que você tem que continuar porque elas estão olhando você e elas querem continuar por você. E elas sempre falam, se você vai, eu também vou, né? E aí a gente fica buscando isso. E ontem eu estava pensando o quanto eu sou competitiva, né? Eu acho que muitas de nós somos. E por que eu sou competitiva? Porque eu sempre tenho que ser a melhor. Porque eu fui ensinada assim. Se você se acha diferente, você tem que ser a melhor, senão você não vai estar. Então, né, eu estava lembrando de prêmio de melhor aluno, essas coisas todas que a gente tem, e as pessoas falam, nossa, você é muito marrenta, né? Você é muito... Mas não é, porque se a gente não for assim, as pessoas não nos olham. Né? A gente é invisível. Quantas vezes a gente chega no lugar e as pessoas passam por você, vai e volta, e aí você fica meio que rindo, né, ali querendo... E você sabe que a pessoa te conhece, e aí quando ela descobre quem você é, o que você está fazendo, ela, nossa, que legal, né? Aí ela tenta mudar. E a gente é questionada todo o tempo. Qual é a sua formação? É uma pergunta que eu venho ouvindo assim de um tempo para cá. Eu falo, mas que merda! Você quer saber do que eu sou formada? E aí eu comecei a pensar, não é porque a pessoa que está interessada na minha carreira acadêmica, ela está interessada em saber por que eu estou naquele lugar. Né? Se é por cota. Um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa, nossa, mas você está fazendo mestrado, está procurando mestrado, você sabe que sempre vão achar que você entrou por cota, né? Tipo, então, se você entrou por cota, você não é tão bom quanto. Então, a gente é condicionado a lutar o tempo todo por isso. E aí, dando um saltinho na história, eu sempre trabalhei com social, desde o ensino médio. Fui fazer faculdade, fiz faculdade de logística, que não tinha nada a ver, mas era a única faculdade pública que, na época, era perto de casa e eu conseguia chegar. E aí, fiz a faculdade. Na faculdade, me juntei com o movimento negro, que eu acho que é extremamente fundamental na minha formação política. E na época da faculdade, eu já comecei a militar muito, 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 e a gente vê a desigualdade. E hoje eu trabalho no Instituto Consulado da Mulher, que é uma ação social da marca Consul, aliás, hoje não, há 10 anos, né? Já tem uma história toda. E o mais bacana de você trabalhar no instituto que trabalha com mulheres é você empoderar outras mulheres. E aí eu acho que a responsabilidade é muito maior, porque empoderar é uma palavra muito pesada, né? Eu lembro que 10 anos atrás era uma palavra em inglês e as pessoas não sabiam o que eram. Quando você escreve ainda, ela dá como erro, porque ninguém sabe o que é, mas são várias palavrinhas que juntam uma. Nós trabalhamos com mulheres da zona rural, da zona urbana, mulheres espalhadas no país inteiro, cada uma com uma realidade, né? Até na hora que eu cheguei, não sei se a Luzia ainda está por aí, mas eu vi as fotos e eu falei, acho que é do Tid, eu vou pedir uma foto, porque me remete muito o rosto das mulheres que a gente vê espalhado pelo país afora, né? São mulheres que trazem histórias para a gente, não só da questão do parto, mas são histórias que a gente trabalha, e são mulheres que o que a gente tenta fazer é trazer autonomia financeira para elas através de uma formação, né? É falar para elas que elas podem. É levar conhecimento. A gente pega mulheres que são analfabetas, que não sabem somar um produto que ela faz, mas que ela sustenta a família dela. E muitas vezes o que eu ouço é, se eu pudesse, eu não estaria fazendo isso. Mas por quê? Porque o empreendedorismo que a gente apoia é aquele empreendedorismo que muitas vezes é emergencial. É aquela mulher que ela está empreendendo porque ela só tem aquilo. Se ela não empreender, ela não tem o que dar de comer para os filhos dela. Foi o mercado que escolheu ela. E sempre, de um tempo para cá, principalmente com a questão da gente ter feito a parceria com o TID, tem acompanhado o Galpão, né, as empreendedoras de lá,
a gente tem trago muitas mulheres negras, né, que são mais velhas, pouco mais velhas que eu ou não, e assim as histórias que elas trazem são histórias de mulheres que foram excluídas do mercado, né, como a Janete falou. São histórias de mulheres que às vezes chegam num evento e aí a pessoa olha e faz uma cara estranha, né, porque ela sabe, ela sente preconceito na pele, mas ela precisa daquilo. E, assim, o racismo, ele machuca, gente. Quando a gente viu da Ana, né, acho que faz umas 2 semanas que aconteceu o fato Caiô. A semana passada aconteceu com a Gabriela, que acho que depois a gente pode comentar um pouco também, que é um racismo institucional. Você vê esses vídeos, você saber que acontece com pessoas próximas de você, machuca. Então, a gente começa a criar casca, né? A nossa história começa a virar uma história de luta, né? Às vezes a gente é bruta na hora que fala, mas depois a gente fala, eu também sou doce de vez em quando, né? Mas é porque a gente começa a ser armado de uma forma porque o racismo dói. E ele existe, e é o tempo todo, e são coisas sutis que acontecem, que a gente muitas vezes não percebe, às vezes a gente nem percebe, ou, igual a Raquel falou, a gente não quer perceber, né? A gente nem sempre está disposta a falar alguma coisa, a entrar em alguma luta. Mas o que eu trago para vocês é que ele tem diferentes faces. Para a mulher da periferia, né, quando eu cheguei e comecei a ver sobre parto, hoje eu estava lendo sobre, né, que agora eu leio muito sobre parto, inclusive, estava lendo sobre a violência obstétrica, né, contra as mulheres negras, que a anestesia é bem menor do que para uma mulher branca, porque acha que a gente aguenta a dor. Né? Eu estava vendo que, enquanto as mulheres negras a violência aumentou em 58%, das brancas caiu em 10% nos últimos anos. Então, assim, o racismo, além de matar, ele é violento, ele está exterminando nossas mulheres. Né? Hoje de manhã eu acordei, liguei o jornal e estava falando sobre a Marielle. Né? A gente está há 3 meses aí sofrendo quase, né, com a situação e ninguém fala nada. Porque eles mataram uma de nós e tentaram matar nós todas juntas. Então, é bem por aí. Então, o movimento de luta, ele vai ser eterno, ele está no sangue. Né? E a gente sempre vai falar de racismo, e a gente sempre vai falar de mulher, e a gente sempre vai tentar trazer outras para o nosso lado. O que a gente precisa entender é que, quando a gente fala de gênero e raça, a gente precisa entender de onde a gente vem, que país a gente está, para que a gente não incorpore isso como um processo pessoal. Ah, é um problema meu. Não, mas eu não discrimino. Mas meu amigo, a minha amiga, então assim, todo mundo tem aqui uma pessoa que a gente sabe que discrimina, mas a gente não faz parte. E, recentemente, eu tive contato com um pesquisador canadense chamado Adam Kahane, e ele falou uma coisa para mim que ajudou muito a rever o meu conceito, porque eu sempre disse que quem é parte do problema precisa ser parte da solução. Sempre usei essa frase. E o Adam diz uma coisa que, para mim, mudou tudo. Ele falou, se você não é parte do problema, você não será parte da solução. O que quer dizer que todos nós e todas nós fazemos parte do problema. Senão a gente não vai fazer parte da solução. Quando a Rachel diz que existem negros que discriminam negros, quando a gente sabe que mulheres discriminam mulheres, enfim, é importante a gente lembrar que isso acontece. Obviamente que isso é muito inferior ao que acontece, mas é importante, mas no sentido de entender que essa referência ajuda a gente a entender que a gente, às vezes, faz sem perceber, porque a gente foi ensinado a determinados comportamentos que a gente nem percebe que são comportamentos discriminatórios. E que, quando a gente vai ver, nossa, eu procurei gente inteligente, por acaso é todo mundo homem, branco, de classe média alta, não sei por quê. Então, assim, é entender que a estrutura que a gente vive, ela nos leva a determinados pensamentos que colocam mulheres e homens, brancos e negros, em lugares diferentes. O universo corporativo não adianta enfiar dedo na cara, porque não é dessa forma que a gente muda, pelo contrário. Se enfia dedo na cara, você está fora. Então, eu acho que tem formas, né, que a gente tem que fazer a coisa acontecer. O olhar, né, por exemplo, nas empresas onde eu passei, não era opcional. Todo departamento tinha que ter negro. As festas, eventos, quando eu falo festa, não é festa, é evento. Festa eu faço lá em casa. Na empresa eu faço evento. Os eventos que eu fazia, a mídia, a imprensa, ela já estava acostumada e dava notinha, né? Que os meus eventos, no mínimo 50% tinha... Quando eu levei a Tula Mello, então, para cantar lá no Morumbi Shopping, o pessoal, até a superintendente me ligou para perguntar o que eu estava fazendo. Mas é isso. Eu não preciso ter vergonha de quem eu sou. E as pessoas sabem o que esperar sobre mim, neste quesito. Mas as pessoas também sabem que eu sou uma pessoa de resultado.
né? Elas sabem, tem que agradar um pouquinho também. Não dá para simplesmente ficar no ferro e fogo. Aí sabe assim, para Rachel, então fala um pouco de diversidade, porque senão não vai ficar legal. Ela vai ficar chateada. E isso acontece. Mas lá em cima, eu chegava com o CEO global ou com o Chief HR Officer, assim, o que a gente está falando sobre diversidade? A gente está faltando diversidade. E aí eles olhavam e ainda olhavam um quadro onde a picture, né, o sistema ainda tinha muito pouco. Então, eu acho que, diferente da MAF, né, que ela falou aqui, que nós estamos na página 2, eu não concordo. Eu acho que nós seremos precursores deste livro. Eu acho que nós estamos fazendo a picada, né, para que talvez os nossos filhos comecem a escrever tal, porque se eu já tenho um prefácio, significa que as pessoas aceitaram. E nós não temos ainda esse prefácio. Nós ainda estamos batalhando para. Não significa que não vamos fazer. Significa que ainda falta mais um pouco. Significa que nós temos que olhar de uma forma mais coletiva. O indivíduo se aceitar como tal e o coletivo fazer a força. Vale ressaltar que na periferia, nos meios rurais, o dinheiro, a relação com o dinheiro é muito diferente, né? Mês passado a gente estava no Nordeste e aí, conversando com as pessoas, a gente percebe que as mulheres das zonas rurais, elas são aquelas que detêm o saber da floresta, do plantio, enfim. Mantém os filhos, mantém netos, são mulheres que trabalham pra caramba e não têm um trabalho reconhecido. E aí, quando a gente vem para as periferias urbanas, é a mesma coisa. São as mulheres que movimentam a economia das comunidades, né, das periferias, são aquelas que são donas de bares, são aquelas que fazem salgados, fazem bolos e ninguém olha para elas. Né? E se você pergunta para uma mulher, por que você faz isso? Eu não consegui um emprego. Muitas vezes, minha mãe ela voltou para o mercado de trabalho há 3 anos atrás, depois de mais de 20 anos afastada. Por quê? Porque ela teve que se dedicar ao cuidado da minha avó. A gente é ensinada, a mulher negra, a maioria das mulheres da comunidade, a gente sempre é ensinada a servir. Né? Eu estava conversando com algumas pessoas na hora que eu cheguei, que a gente ficou conversando. Se você fala algumas coisas que você é mulher e não faz, as pessoas quase te crucificam. Né? Você vira um demônio. Porque, nossa, mas como que você não faz isso? Mas como que você não faz aquilo? Por quê? Porque a ideia das pessoas é que nós que estamos na periferia é que vai servir quem está do outro lado. E isso é muito difícil. Várias vezes eu sou questionada, mas o que você faz? Aí eu explico, mas você é assistente social. Né? Porque então você serve alguma coisa. Não, eu não sou assistente social. E aí eu tento explicar de novo. O que a gente faz? A gente empodera mulheres para que elas sonhem e realizem esses sonhos. A gente presta assessoria técnica, a gente leva aquele negócio para um patamar que para ela talvez era uma vendinha, um negocinho, e que ela estava ganhando um dinheirinho, porque tem um outro lado, a família muitas vezes não reconhece essa mulher como empreendedora. Ela nem sabe o que é ser empreendedora, né? Ela faz alguma coisa. Então, o que a gente traz? Traz para ela que o que ela faz é um negócio, que é um negócio que pode se sustentar, que vai sustentar ela e a família, e são negócios que já acontecem há muitos e muitos anos. Às vezes a gente pega a mulher que tem 20 anos de história, e aí, inexplicavelmente, ela funciona sem organização nenhuma. Né? E funciona muito bem. E o que às vezes a gente mais aprende com ela do que a gente ensina. Porque ela já faz aquilo acontecer, ela já tem um conhecimento que é dela, muitas vezes elas não são alfabetizadas, mas ela sabe que se ela vender, mesmo ela fazendo umas contas que a gente sempre brinca, multiplicando por 3 o que ela comprou e vende, tem dado certo, mas a gente traz uma visão diferente, que ela tem que pôr a mão de obra, que ela precisa colocar a hora, não só a mão de obra, mas ela precisa colocar os custos fixos, os variáveis, ela precisa ter uma divulgação do negócio, e aí ela começa a aumentar a renda dela, e ela enxerga aquilo como uma paixão. Este é um público que não é o que eu normalmente sou convidada a palestrar. Normalmente eu sou convidada para outro tipo de público. São corporações que me convidam para instigar as pessoas a serem precursoras daquilo que elas estão se propondo. Normalmente é mais C-level, e eu nunca me fujo a dizer o quão importante dentro daquele processo é pensar dentro da diversidade e a equidade no processo da diversidade. E, ultimamente, eu tenho levado até um videozinho para as pessoas entenderem qual é a diferença da igualdade e equidade. Eu acho que isso ainda está muito no princípio, então acho que nós temos que ajudar os RHs, porque eu sou a pessoa que
que influencio os presidentes e nesse quesito eu acho que eu tenho uma boa influência, mas eu acho que esse meio está difícil ainda para fazer com que entre. A parte do RH é algo que nós temos que trabalhar. A influência ela é boa, mas chega na hora da contratação, quem contrata são eles, e aí eu mando e-mail para presidentes falando de 40, 50 ou 200 vagas que me prometeram, e aí chega lá e fala assim, putz, Rachel, não aconteceu ainda? Aí eu fico sabendo pela minha equipe de social que não, porque o RH ainda está vendo, porque não passou no teste, ou isso, aquilo outro. Então, eu acho que tem esse trabalho. A questão da influência eu tenho que continuar, mas a influência tem que ser todos os levels, né? Se tem gerentes de RH aqui, saibam vocês que a batalha está grande neste level. Então, eu acho que a minha batalha está sendo com os presidentes, mas eu acho que trabalhar com RH vai ser uma outra batalha. Estou indo agora. Estou fazendo o ADPRH a semana que vem, vou para o Rio também, que é legal. Referente a RH. É um desenvolvimento única e exclusivamente sobre RH. Então, são influenciadores dentro deste meio, e aí eu vou insistir muito agora, esse 2018, segundo semestre, e 2019, na questão da equidade. Que não basta você convidar, você tem que entender que o resultado não será o mesmo. Quando eu falo de equidade, desculpa, estava só olhando para a máfia, quando eu falo de equidade e igualdade, nós temos que ir no livro e procurar saber a diferença. Né? Porque quando eu levo candidatos, um que fez USP, outro que fez a escola FMU, como eu, o resultado não vai ser o mesmo. É um fato isso. Independente do talento. Muitas vezes o talento está escondido e você tem que dar um tempo. Mas isso tem que estar na cabeça das pessoas que têm o poder da contratação. E nem sempre, a maioria das vezes não está. Muitas vezes a gente não quer estar nesses espaços, eu vejo por mim, né? Às vezes você é convidado, você pensa em ir, mas aí você fala, só vai ter eu lá, né? Aí a gente quer recuar. Então, quando a Rachel fala que é importante ela estar no espaço corporativo, né, sendo CEO, enfim, é importante sim, porque outras meninas, outras gerações vão olhar para ela e falar, bom, se ela conseguiu ficar lá e se manter, eu também vou conseguir. Mas, às vezes, é tão massacrante você ter que provar todo o tempo, ter que competir, a questão do racismo, que você acaba não querendo estar. Então, a gente fica num lugar confortável, né? A gente chega numa escala de carreira e não quer brigar por outra, porque você muitas vezes sabe que você vai brigar e a cor da sua pele não vai permitir. Semana passada eu falei uma coisa para uma pessoa, eu estava ajudando no TCC, e aí eu falei... Aí depois eu falei, nossa, mas por que você falou isso? Você é tão idiota. Tipo, eu falei, a cor da minha pele não permite que eu seja uma diretora executiva. E aí, na hora eu falei assim, aí depois eu fui para casa e falei, nossa, mas de onde você tirou isso? Mas é o que a gente pensa no fundo, né? Porque a gente sabe que a gente vai brigar tanto para aquilo que, será que eu quero? Não, não quero. Melhor continuar aqui, tá bom. Então, é o fortalecimento, né? E as pessoas reconhecerem que sim, é um problema. Eu acho que é o primeiro passo. Quando a gente olha para as empresas, tem 3 coisas fundamentais que a gente precisa fazer. Tem o papel de como é que a gente garante a entrada de mais negros e mais mulheres em todos os cargos, em todos os lugares. Como é que a gente retém e como é que a gente desenvolve. Porque é isso. Então, os negros entram, e aí muitas vezes eles entram pelo programa de estágio, eles ficam como estagiários, e no máximo que eles vão acontecer vão ser analistas. Não. Qual é a quantidade de negros que estão na linha de sucessão de todos os principais cargos dentro da empresa? Qual é o trabalho feito? Como é o trabalho para garantir que esses negros permaneçam? Por quê? Porque você tem que ter um ambiente que seja favorável à sua permanência lá. Porque, senão, a possibilidade de expulsão, que não é uma expulsão que você escolhe, que tem a ver muito com o que a Mariana trouxe, que é todo o processo de autoestima, de como é que a gente se constrói dentro desses lugares, como é que a gente não perde a nossa identidade, como é que a gente não acha que esse lugar não é um lugar bacana. Isso tudo está envolvido. E uma outra coisa importante é todo o papel de investimento social privado, o investimento na filantropia. Então, assim, como é que a gente olha também para as empresas nesse lugar? Hoje não é legal e não é cool não ter uma empresa que não olhe para a sua questão de filantropia ou investimento social privado. E isso quer dizer a responsabilidade das empresas de entender que não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro fazendo transformação que faz sentido para o país que a gente está.